Fala turma, esse é mais um LT4 Cast Show. E hoje, voltando com tudo, estúdio novo, iluminação nova e um conterrâneo de Ribeirão que também faz podcast. O cara acorda às 5 horas da manhã e só vai dormir às 11, 11h30 pelo que eu sigo no Instagram. Vou apresentar o fera. Hoje temos a honra de receber um líder comunitário e político comprometido com o processo de Ribeirão Preto, mais conhecido como Maraca, advogado, contador e vereador dedicado. Tem vasta experiência em política pública, proteção ambiental e engajamento comunitário. Ele também é um pai de família dedicado e apaixonado pela sua família. Seja muito bem-vindo, Maraca, ao LT4 Cast Show. Ô, Lucão, valeu, cara. Obrigado. Primeiro que falou tudo, acho que já resumiu minha vida. Deu um resumo, aí. Né? Foi bem um compacto do que eu tenho feito. Esqueceu só do palmeirense, Palmeirense, né? Roxo. O cara tem que ter um defeito. Palmeirense roxo, velho. Não, isso cara, aí. Esse é um lance que me faz sofrer, às vezes, o Palmeiras, assim. Mas, e você sabe que meus melhores amigos, assim, são corintianos. Então, tem até uma história que dentro da família tem uma corintiana, que é minha filha, e por conta de um amigo meu que é corintiano. Mas é bom ter essas rinchas. É saudável, né, Maraca? Mas assim, cara, obrigado pelo convite. Obrigado eu já tinha assistido vários programas aqui. Legal. E a gente fica assim, torcendo para ser chamado e tal, igual. Você sabe que agora você vai ter que retribuir, vai ter que ir lá no Papo com Maraca também pra gente fazer. Vai ser um prazer e só me fala a data. E eu acho que o legal é que todo mundo aqui fica... É gostoso você bater um papo de forma natural, poder falar tudo que a gente quer. E foi o que a gente estava comentando aqui antes das gravações. Você tá acostumado, Maraca, a entrevistar a pessoa, tudo. Agora eu quero saber um pouquinho de você. Eu quero que você fale um pouquinho. É estranho, né, cara? Eu acho que é mais fácil entrevistar. Eu também. Puxar algum assunto do que falar de algum assunto. Também tenho certeza. Eu fico meio perdido, assim, pra falar. Mas é legal, é gostoso. E, parabéns. Obrigado. Por tudo, pela loja, pelo estúdio. Obrigado. Assim, gente, eu vou falar pra vocês. É difícil de narrar aqui o quanto tá legal aqui, o quanto tá bonito. Obrigado. Parabéns. E depois você faz o favor, quando você for trocar de carro, lembra da LT4. Eu vou lembrar, cara, cada carro lindo aqui. E a loja é muito, muito linda, muito bem cuidada. Obrigado. Maraca, pra gente começar, como que você começou a sua vida política? Conta pra gente. Cara, então, isso é legal. Pra mim é bom falar porque eu sempre gostei de política, né? E sempre fiz política muito cedo. Eu costumo dizer que acho que a minha primeira ação política foi aos 9 anos de idade. Por quê? A gente morava nos Campos Elíseos, meu pai e minha mãe, só que era uma casa de aluguel. E aí, cara, quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai recebeu a notícia de que ele foi sorteado numa casa lá no Quintino 2. Você morou no Quintino? Morei no Quintino. Eu morei no Procópio. Você morou no Procópio, cara? Procópio. Eu lembro quando sortearam essas casas. Você lembra? O Procópio também era Coab e tal, só que o Procópio veio um pouco depois. Sim, o Quintino foi antes. O Quintino, ele vem numa fase, e acho que isso tem tudo a ver com o meu começo, assim, porque aí muito cedo, 6 anos, mudei pra lá, a rua lá era de terra, eu tenho foto ainda nas ruas de terra. Não era igual hoje, que você... Diferente, cara. Hoje eu vejo um bairro igual o Cristo Redentor, que é um bairro que tem alguns problemas, mas ele foi entregue já com uma série de equipamentos. Planejado. Já, né? O Quintino já os equipamentos já são poucos pelo tamanho do que o Cristo se tornou, né? O Cristo Redentor se tornou uma cidade, cara. São 7 mil casas, 6.997 casas, quase 7 mil casas. Nossa. Então, fora os outros bairros que estão ali na adjacência e tal. Mas assim, lá naquela época nada. Tanto que a escola que eu estudei, o Spinelli, a sala de aula era o barracão onde o pessoal que construiu o bairro dormia, né? Era o alojamento do pessoal. Tinha nada, virou Maraca. o Spinelli, a primeira, e depois que foram fazendo a alvenaria e tal. Mas aí com 7 anos, eu fiz aniversário de 7 anos já no Quintino 2, e no dia do meu aniversário teve um protesto no bairro por conta do asfalto, que não tinha um asfalto. E aquilo entrou na minha cabeça, porque eu vi que o pessoal protestou, todo mundo queria o asfalto e tal. Passou 15 dias, começou a chegar, foram fazer a sarjeta e o asfalto, o bairro ficou asfaltado. Eu falei, cara, quando as pessoas se unem,
as coisas podem dar certo. Aí os anos foram passando e com 9 anos, mais ou menos, já, a gente tinha muito pouca opção de lazer no bairro e eu acho que pelo meu tamanho já era meio que uma liderança ali. E aí juntei com meus amigos, a gente comprou ficha telefônica. Olha é da sua época, Lucas? Aquelas fichinhas que tinha um quartinho no meio. Exatamente, cara. Essa ficha com quartinho no meio ali. Na época era CETERP, tinha os orelhões não eram de cartão. Gente, pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando... É que vocês estão muito novinhos. Novinho, é que é onde coloca o cartão. E tem muita gente que nunca nem usa mais o Sem orelhão, dúvida. né? Porque o celular veio pra ficar. Acho que nem tem tanto. Tem mais, não, mano? Tem poucos, mas tem lugar que ainda tem. Então, agora é cartãozinho, mas naquela época era uma fichinha, tinha 3 minutos pra você falar. E acabou. Deu 3 minutos, caía a ligação. Caía a ligação. E eu e meus amigos fizemos uma vaquinha lá e cada um comprou um pouquinho de ficha e a gente ligava numa rádio todo dia. Olha que legal. De manhã e pedia a gente queria um campo ou uma quadra de futebol ali pra ter um espaço de lazer, né? E um dia que a gente ligou lá, tinha um secretário de obras ali. E o cara do rádio falou, esses meninos ligam aqui e tal. O cara falou, eu vou aí no bairro amanhã, tal hora, com o secretário de esportes. E ele foi mesmo, Olha cara. Isso, cara. E aí ele, um lugar... Olha que coincidência, a gente tá falando de Orelhão. Hoje é um prédio da antiga CETERP ali, que é do lado da igreja no Quintino. Eles fizeram um campinho pra ele. Limparam, fizeram um campinho, depois fizeram um campo maior, que é o campo que o quintinense joga até hoje. A gente chama de campão lá, né? Mas tinha um campinho bem pequeno ali, que praticamente fizeram pra gente, depois a gente reclamar, a gente colocou trave lá e a gente jogava bola lá. E aí eu acho que isso foi entrando na minha cabeça. Aí fui presidente e como eu disse, estudei no Spinelli, fui presidente do Grêmio do Spinelli, né? E depois, quando eu fiz 18 anos, eu assumi a Associação de Moradores ali do Quintino. Que legal, cara. Fiquei 2 mandatos na Associação de Moradores. E aí minha vida foi convergendo para isso, né? Eu já estava escrito, né, já estava meio que escrito. E gostava de falar com as pessoas. É o dom. É um bairro que me acolheu muito bem. Eu falo que, cara, pra gente que viveu essa época, né? A gente sabe dar valor nas coisas, eu acho, hoje. É um pouco diferente da atualidade, né? Exatamente. E aí ali no Quintino 2, ou você tinha uma convivência ali, ou era muito difícil para você, por exemplo, ir para a cidade, fazer as coisas. E aí, olha que coisa louca, né? Aí vem o movimento dos caras pintadas. E nessa época eu estava presidente do Grêmio do Spinelli, que era aquele movimento fora Collor e tal. Mas, cara, eu confesso pra você, naquele momento a gente tava muito mais no embalo de moçada e tal, porque, como eu disse, a gente tinha às vezes dificuldade de vir pra cidade, né? Na época era mais tinha afastado. O Cometa, o ônibus Cometa. Aí os caras da UERP chegaram um dia no Spinelli, o UERP era a União de Cidades de Ribeirão Preto. Aí a gente quer falar com o presidente e tal, é ele e o pessoal conversando, falou, nós viemos trazer aqui, cara, naquele momento eu falei... Tô em outro nível, tô rico, né? Nós vamos trazer isso aqui para você, que é para você levar o pessoal pro protesto. Eles me entregaram várias folhas de vale transporte. Naquela época também não era cartãozinho. Era você destacava. Me entregaram aquelas folhas, eu falei, cara, tô com poder, isso aqui é poder, irmão, né? É verdade. Aí eu cheguei na escola à noite, já passei de sala em sala, falei, quem quiser ir é só pegar. A galera foi. E aí, ter levado muita gente do Spinelli pro movimento dos caras pintadas, acabou me destacando como uma liderança e eu comecei a aprender a fazer política e já tendo uma vivência comunitária também. Aí fui para a associação e aí você vai amadurecendo um pouquinho. Você já tinha quantos anos aí, Maraca? Então, eu já tô saindo da adolescência. Da adolescência, né? Terminando o ensino médio. E fui fazer direito na UNAERP. Eu fui para a UNAERP com 17 anos. Aí eu já pulo essa parte do movimento estudantil, mas eu estava no movimento comunitário ali. Sim. E fui aprendendo a fazer política. E quem me chamou para entrar no primeiro partido político... Na verdade, eu tinha recebido o convite pessoal da UERP, que na época era meio PCdoB ali, né, e tal. Mas eu... até pela minha formação, acho que pelo meu pai e tal, eu tinha uma visão um pouco mais de centro-direita, assim, né?
E aí surgiu o PSDB, o convite do PSDB através do Jaba ali, que foi prefeito. Jaba ali. Não para exercer nenhum cargo, para militar, e eu nunca tive participação no governo dele. Mas como ele me convidou, eu entrei no partido e... Isso que ano que foi, Maraca? 92. 92. Não, 94. Aí eu entrei no partido em 94 e assumi a juventude do PSDB. Não de cara, eu fiquei um ano e pouco militando ali. Assumi a juventude do PSDB, a gente cresceu muito enquanto juventude, aí eu fui me destacando. Em 99, acho que foi o último ano do governo dele, ou 2000, alguma coisa assim. E naquela época eu estava no PSDB, mas também coincidia com o meu término de faculdade, eu terminando a faculdade. Em 2000 prestei a OAB, comecei a advogar e tal. Então eu não queria ainda... seguir o caminho. Ir para política. Eu estava advogando, estava gostando de advogar. E aí a minha maior oportunidade surgiu em 2002, quando eu já tinha deixado a Associação de Moradores, mas eu estava no CONSEG, que era o Conselho de Segurança. Na época chamava CONSEB, era só uma mudança de nomenclatura. E no CONSEB eu participei. E aí você vê, né? Eu tive muita sorte na vida. Primeiro, sorte com um monte de gente que me cercou. Do lado, né? Contando as histórias, eu acho que no final eu vou te falar uns 3 momentos que eu acho que Deus foi muito generoso comigo. Me pegou, pinçou assim e falou: vem. O pessoal dos CONSEBs, naquela época capitaneado pelo Coronel Otávio, o Coronel Otávio chegou e falou: o CONSEG quer apresentar um projeto mais legal aqui, tiver mais ativo, vai ganhar uma viagem para os Estados Unidos para fazer um curso de política pública para a juventude. Cara, aquilo era muito, muito distante da minha realidade. Mas aí eu escrevi um projetinho... O cara que tava no quintil para ir para os Estados Unidos. Exatamente. E acabei, aí contando essa história, eu acabei participando do concurso e fiquei em segundo lugar. Não fiquei em primeiro. E assim, o primeiro lugar ia para os Estados Unidos. O segundo ganhava um troféu. Mas era legal, mesmo assim. E no dia da entrega do troféu... tinha várias autoridades, teve um coquetelzinho. A senhora que ficou em primeiro, ela chama Eduíges Pires. Eu não tenho notícia dela faz um tempo. Ela já era uma senhorinha naquela época, né? Aí eu tô falando do ano de 2002. Então tô falando há mais de 20 anos atrás. Por isso que faz muito tempo que eu não ouço se alguém da família dela aí souber me dar notícias. Ela foi a pessoa mais gentil da vida comigo, porque ela chegou pra mim e ela tinha ganho. Olha que legal. Ela falou: eu tô pensando aqui, essa viagem serviria muito mais pra você do que pra mim. Olha isso, cara. Eu falei: por que você acha isso? Ela falou: olha a minha idade. Aí ela falou: e na semana da viagem que sai daqui, eu teria uma viagem pra Caldas Novas com as minhas amigas. Ela brincou isso aí. Aí ela falou: será que se eu desistir, vai direto pra você? Eu falei: vamos chamar o Coronel Otávio. Mas você tá falando sério? Ela tô... Você naquela... Chamamos o Otávio, não, se você não for, ele vai. Cara, aí ela falou: não, então eu não vou. Você tá brincando. E aí, cara, 2002, eu tô falando de ela 2002. Ela abriu mão da viagem? Abriu mão, tipo, em janeiro, e a gente ia em abril. Então, janeiro de 2002 era 3 meses, 4 meses depois do setembro de 2001. Que era o 11 de setembro. Então tava difícil de ir para os Estados Unidos. Visto, um monte de coisa. Só que como era um projeto da Polícia Militar, da Segurança Pública, eles correram atrás de tudo para mim. Senão não ia dar tempo. Só precisei tirar o passaporte e entregar para eles. O visto, eles correram atrás e tal. Cara, e foi muito louco. Foi a maior oportunidade da minha vida. Aquilo foi um divisor de águas. Aí quando eu voltei da viagem, eu fiquei lá, e aí... lá era o Wolf Crime Watch, que era Jovens contra o Crime, né? O curso foi em Orlando, o curso todo em Orlando, as premiações, entrega de certificado em Miami. Olha que legal. E eu voltei de lá com uma visão muito diferente. Por quê, Lucão? Primeiro que o americano ele tem uma visão mais empreendedora que a nossa, né, cara? Os caras não têm medo de errar, os caras às vezes erram, quebram uma empresa, abrem outra até acertar e tal. E segundo, que eles vão pregando essa
a questão do empreendedorismo e de ocupar o tempo das pessoas desde a escola, desde criança. Hoje o Brasil tá mais assim, né, Maraca? Hoje as escolas sim. pensam mais nisso. Mas antigamente você não tinha nada de empreendedorismo. Nada, nada. E hoje tem tanto que eu fui no Moura Lacerda semana retrasada, que é uma escola de periferia, uma escola do meu bairro, lá do Quintino. Você estudou no Moura Lacerda? Uhum. Ali Eu fiz a faculdade no Moura Lacerda, ali onde tinha um barzinho na esquina, que eu só ia no barzinho. Eu lembro. Nos Campos Elíseos. Nos Campos Elíseos. Mas eu tô... o Moura Lacerda, a faculdade, o pai do Oscar de Moura Lacerda, ele deu o nome da escola Oscar de Moura Lacerda ali no Simeone, que era uma escola estadual ali no Simeone. E essa escola agora virou PEI, que é Programa de Ensino Integral. Então, cara, a escola tá excelente, as crianças ficam lá o dia todo. E é isso que a gente precisa, né? Um ensino público de qualidade. Mas voltando lá atrás, na nossa época não tinha nada disso. E lá nos Estados Unidos eu fui aprendendo que eles... Tipo, por isso que os caras são uma potência no esporte. Você chega lá no ensino médio, eles falam, qual que é o seu esporte? Eu gosto de atletismo, eu gosto de vôlei, basquete, futebol. Você vai treinar aquele esporte. Você não vai fazer educação física para aprender todas. Você vai se dedicar àquele esporte. Qual é a expressão artística que você gosta? O que você gosta de cultura e arte? Eu gosto de pintura, eu gosto de teatro, eu gosto de música. É aqui que você vai. Então você não vai ficar na escola o dia inteiro... Para fazer uma coisa que você não quer. Só estudando ali. Não, você vai ficar fazendo coisas que você gosta. Eles vão te estimular a produzir, a treinar, a ser melhor. E isso, cara, eu voltei para cá e comecei a escrever alguns artigos. Aí, lá nos Estados Unidos foi legal pra caramba, né? E assim... 2002, cara, é que eu ainda vivia num mundo um pouco mais fechado, porque naquela época o dólar tava 2 para 1 só. Nossa, a época era boa, né? E eu fui para os Estados Unidos, eu poderia ter conversado com algum parente, mas eu tava duro, eu tinha acabado de trocar um carro, né? Peguei um Gol bolinha. Tem uma história legal com esse Gol também, mas assim, eu tinha acabado de trocar o carro. Sabe quando você pega todo o recurso que você tem e coloca ali no carro? Eu fui para lá meio que sem dinheiro, tava com $500 para ficar lá. E a única coisa, eu não pagava nada na viagem, nem hospedagem, comida, não nada. Paguei comida, mas a única coisa que eu tinha que pagar era a taxa do curso lá, que era $100. Sobrou 400. Só que sobrou 400. Só que esses $100 também eu pagando, me garantia comida extra também. Por quê? Eu tinha no hotel lá, eu tinha o café da manhã. Aí, pagando $100, o curso tinha um almoço, então eu garanti meu almoço. Pô. E o jantar, cara, aí os outros 400 que sobrou eram um McDonald's num dia. Então, cada dia eu ia num fast food diferente. Mas, assim, foi muito legal. Imagina a experiência, cara. Aprendi muita coisa. Visitei os parques também. Aí, os brasileiros lá me davam toques, né? Porque acho que eles viram que eu tava... Durango, assim, e aí os brasileiros falaram assim, você quer ir em algum parque? Eu queria ir na Disney. Então sábado, vem aqui na porta do hotel, que às 8 da manhã o pessoal passa uma van aqui, você vai assistir uma palestra antes, que era... Porque assim, o brasileiro que ia pra lá naquele momento era um brasileiro que tinha um poder aquisitivo. Não era qualquer um que ia, não. E aí eles queriam vender alguma coisa pros brasileiros. Então você assistiu uma palestra de condomínios que eles estavam construindo ali. Só que assim, eu era o cara que não ia comprar, mas eu assistia a palestra, aí terminava a palestra, ele te levava no parque e te deixava lá com um ingresso, eles te davam um ingresso. Olha que legal. Então com isso, e quem me ensinou foi um brasileiro que trabalhava no hotel que eu tava hospedado. E aí eu falei, cara, vou. E aí eu Quanto tempo você ficou lá? 2 meses. 2 meses, 2 meses. E você falava um pouquinho de inglês ou não? Não falava nada e assim... Aí todo mundo fala, mas 2 meses você aprendeu? Eu aprendi pouco, porque em Orlando, 70% das pessoas falavam portunhol, assim, sabe? Até os nossos professores... eram em espanhol e a gente consegue entender o espanhol bem. Mas aprendi um pouquinho do que eu sei, aprendi lá. Outra experiência. Foi uma experiência incrível. Aí eu voltei escrevendo os artigos, né? E o Gasparini, o outro prefeito, aliás, faleceu há pouco tempo agora, né? E foi o cara que me deu a primeira oportunidade, porque o Gasparini leu um dos artigos que eu escrevi.
Ô, Lucão, se eu estiver falando muito, você me corta, hein, Imagina, cara? pode falar. Eu que tô prestando atenção, que eu quero só ficar escutando. Aí eu comecei a escrever esses artigos. É bom entrevistar cara que fala bem, porque você não precisa ficar falando muito. E o cara já vai tudo. Não, mas às vezes eu tô falando, eu tô vamos viajando lá. aqui. Aí, escrevendo o artigo, o Gasparini leu alguns e me ligou um dia. O Gasparini foi pro PSDB, eu O tava Gasparini lá no foi um PSDB. cara muito bem aceito, né? Em Cara, Ribeirão a gente, e tudo, eu queria né, cara? falar, eu queria gastar 2 minutos pra Pode, falar dele, porque é um cara que eu né? admiro demais. E foi o cara que me deu essa oportunidade. Mas aí ele leu, ele me ligou um dia, eu não acreditava, né, cara? Pô, ele já era... Aí foi mais ou menos em 2003 que ele me ligou, porque ele disputou em 2004 a eleição. Sim. 2003, ele me ligou, ó, eu tenho visto uns artigos que você tem escrito no jornal, você é da juventude do PSDB e tal. Olha que Você não legal. quer escrever meu plano de governo para a juventude? E aí, o pessoal da juventude Agora. tinha lá uma galera que sempre me ajudou, sempre próxima e tal. Eu falei, não, vou contar com esses caras e a gente vai escrever. E a gente escreveu o plano de governo dele para a juventude, ele ganhou a eleição. Olha que legal. E aí ele me convidou. E aí, por isso que eu queria falar dele. Ele me convidou, Lucão, e é o seguinte: ele assumiu logo depois do segundo governo de Palocci. O primeiro governo de Palocci tem muita gente que elogia, Sim, que fala mas depois bem. só deu Mas o pior. segundo foi um governo difícil e deixou muita conta muito para a rastro. cidade. E ele chegou e falou assim: ó, mas eu preciso de uma coisa. Eu quero te chamar, mas eu preciso que você assuma 2 cargos, porque eu estou colocando pessoas em 2 cargos e ela ganha o salário de 1 cargo. No poder público é assim, você vai escolher um salário. Eu falei, não, eu topo. E aí eu assumi o departamento jurídico judiciário da Guarda Municipal, mas o meu programa principal era o Ribeirão Jovem. Ele me colocou Cuidava no de Ribeirão 2, Jovem, ganhava por 1. que era o programa de empregabilidade. Era uma secretaria de juventude, né? Trampo pra caramba. Cara, mas era legal. É. Quando você faz o que você gosta. E aí eu fui para essa secretaria de juventude, me apaixonei. Tive que, infelizmente, deixar a advocacia, porque tinha que trabalhar em 2 Não lugares. dava pra fazer as duas. Chamei coisas. meus ex-sócios de lá, mas eu sou grato também. Não falei muito deles aqui, mas o Dr. Carlos Alberto Barbosa, que foi o cara que me ensinou a advogar. Na época, o Giancarlo Michelucci era meu sócio lá também. Não dava pra fazer as duas coisas também, né, Maraca? Não dava, e aí eu fui para gestão pública, né? E no Ribeirão Jovem foi muito legal esse período. E aí eu sou muito grato ao Gasparini, porque foi a minha primeira oportunidade. E aí, Lucão, falando do Gasparini, cara, um cara que foi 4 vezes prefeito de Ribeirão. Cara, você ser uma vez prefeito de Ribeirão... Já é difícil pra caramba. Não, já é difícil. É um negócio que você tem que levar na sua prateleira pro resto da vida. Eu fui prefeito da cidade que eu amo. 4. Ele foi o único, mais vezes, acho que foi 4 ele. vezes ele foi o único, né? A gente tem outros prefeitos que já tinham sido, naquela época não tinha reeleição também. Tem isso, né? Porque provavelmente se tivesse reeleição na época, ele teria sido até mais vezes. Porque ele tinha que sair e indicava outras pessoas e tal. Mas assim, 4 vezes, a primeira vez com menos de 30 anos ele foi prefeito, com 20 e poucos anos. A campanha dele era até o moleque do estilingue, né? E um cara assim, com uma vida ilibada, que fez a sua carreira toda. Então eu tenho que me espelhar num cara como ele, de condução. Foi deputado estadual, foi deputado federal. Então tem uma carreira política linda. Sim. E eu tive a oportunidade de fazer parte desse governo. Gratificante isso, né, Maraca? E na época eu acho que eu correspondi, porque a gente pegou o Ribeirão Jovem e a gente conseguiu dar um up nos programas que tinha lá, programa de primeiro emprego, estágio, o aprendizado, o programa de aprendiz estava engatinhando, mas a gente colocou mais de 6 mil jovens no mercado de trabalho. Foi bem legal mesmo, foi uma experiência massa demais. E aí eu me apaixonei pela vida pública, depois fui... Dali você falou, é isso que eu quero fazer, esquece o resto. Isso que eu quero fazer. Aí fui, do Departamento Jurídico e Judiciário, eu mudei para a diretoria financeira da Guarda Municipal, continuei acumulando os 2. Depois eu fui secretário adjunto de turismo, depois fui secretário de cultura aqui em Ribeirão Preto, que foi uma experiência incrível também como secretário de cultura. Quando você passa por esses departamentos, Maraca, desculpa que eu não... Quanto tempo que é? É o tempo dos 4 anos? Ou não? Pode ser mais, pode ser menos? pode ser mais ou menos. Pode ser mais ou menos.
No meu caso, como eu tinha um envolvimento partidário, também tenho ainda, né, um envolvimento político partidário, geralmente quando muda uma prefeitura e tal, você sai junto. Mas tem gente que tem cargo em comissão na prefeitura. Que permanece. O cara é tão competente que tá lá há muitos anos. Isso é legal. Logo que eu entrei, eu procurei conversar com algumas pessoas e um cara que eu conversei, que é o Júlio, ele tá na Guarda Municipal até hoje. Ele passou por N governos, PT, PSDB. E tá lá até hoje. E tá lá até hoje, porque o cara é competente, né? Ele sabe o que fazer, como fazer. E existem outros caras que são competentes, mas tem um compromisso partidário. Então, ele sai, volta, entra. Mas Ribeirão Preto, de modo geral, é uma cidade que eu acho que os empreendedores da cidade, eles têm uma importância tão grande ou maior do que o gestor. Por quê? Porque se o gestor não atrapalhar, a cidade já vai crescer, né? Se o gestor não atrapalhar, se não dificultar as coisas, a cidade já vai crescer. É difícil empreender, né, Marcos? Você sabe. É muito difícil, cara. E a gente tem que valorizar quem empreende. Eu acompanho a política em Ribeirão há alguns anos e, mais uma vez, eu vou dizer, Ribeirão Preto é uma cidade que tem uma vocação muito grande para o comércio. Eu acho que se amanhã a gente acordasse e Ribeirão não tivesse mais no mapa, acho que a região reconstruiria Ribeirão. Sem dúvida. Porque todo mundo vem para cá. Nossa região é muito forte, né, cara? Ribeirão muito tornou forte. isso forte, né? Muito forte. Mas eu acho que a gente ainda precisa... Por exemplo, tem alguns erros do passado, né? A falta de planejamento. Ribeirão Preto é uma cidade que a gente tem um trânsito extremamente estrangulado pela falta de planejamento. A gente tem algumas avenidas que se destacam na cidade. Se a gente pegar a Francis Junqueira, por exemplo, ela se destaca e depois... Quando eu falo Francis Junqueira, a gente fala, tem Francis Junqueira, tem Maurílio Biagi, Charuli, indo para lá, Fábio Barreto, Via Norte, né? E segue Eduardo André Matarazzo, que é a Via Norte, que é talvez seja o dorso, né, das vias de Ribeirão Preto. Mas imagina para quem mora ali na Zona Norte, Lucão, a Ribeirão Preto sem a Via Norte, por exemplo, né? Então a Via Norte é um exemplo de um planejamento que foi feito lá atrás e que nós teríamos que ter a Via Norte, mas nós teríamos que ter a Via Sul, a Via Oeste, né? Eu prego sempre, eu não sei se você concorda comigo, a Dom Pedro é extremamente estrangulada hoje. Quando eu morava no Procópio, eu já sentia essa dificuldade, mas você já tentou ir agora no Dom Pedro? Nossa, cara. Você foi no horário pico, você não anda, cara. É o que eu... por exemplo, entregaram, a gente falou aqui do Cristo Redentor, entregaram um bairro com 7 mil casas com a mesma avenida para usar o mesmo fluxo. Então, quer dizer, a Avenida do Tanquinho, ela passou da hora da gente construir da cidade, construir a Avenida do Tanquinho. Aliás, antes da Avenida do Tanquinho, porque eu estou falando da Dom Pedro, Avenida Rio Pardo. Nós temos hoje os trilhos... Onde que é a Avenida Rio Pardo? É aquela debaixo da Dom Pedro. Debaixo não. Sabe a Dom Pedro antes de chegar na Coca-Cola? Eu morava na Rio Grande do Sul. Ah, não, lá embaixo. Antes de chegar... Você está na Dom Pedro. Antes de chegar na Coca-Cola, ela cruza a Dom Pedro. Eu sei onde que é. Mas ela nasce... Teoricamente, daria para ela nascer na Via Norte e cortando, margeando, usando o espaço dos antigos trilhos de trem ali. Ficaria uma avenida top. Nós teríamos uma grande avenida ali que seria... Aliviaria. E ela ia encontrar com a Dom Pedro lá na frente e até continuar, porque aí você pode subir ela como uma alternativa para quem vai para o extremo oeste de Ribeirão Preto, né? Então a Avenida Rio Pardo, ela precisa de existir em Ribeirão Preto. Respeito muito os corredores de ônibus, acho que a hora que eles estiverem implantados, apesar de boa parte ter sido entregue, o sistema ainda não foi implantado. A hora que o sistema estiver implantado, acho que as pessoas vão andar mais de ônibus, acho que vai ajudar, mas não era a prioridade. A prioridade era, na minha opinião, Rio Pardo, na minha opinião, a Avenida do Tanquinho, que seria uma avenida que ligaria a rodovia Anhanguera até a Via Norte também, cruzando o lado leste, e aí você desafoga ali a João Bim, a Barão do Bananal e outros, valoriza toda aquela região, e a gente ter também uma grande via de ligação na Zona Sul, principalmente para
para cá, para esse pedaço aqui que liga aos Guaporés aqui. E dá para fazer isso? Daria para fazer e tem que ter investimento nisso e a gente tem que pensar isso, mas não parar por aí. Recentemente eu iniciei uma comissão de estudos na Câmara Municipal para a gente tratar do VLT, que é o veículo leve sobre trilho. E aí, Lucão, você que gosta de carro, cara, de automóvel, e deve gostar do trânsito, pensar o trânsito para o futuro. Cara, quando a gente fala em VLT, eu penso muito em utilizar os trilhos que a gente tem obsoleto na cidade, mas não só isso, ligar as principais cidades que a gente tem no entorno e principalmente aquelas que são circunvizinhas de Ribeirão Preto. Sertãozinho, Bonfim. Sertãozinho, Cravinhos, vindo de Cravinhos, passando por Bonfim. E dá para fazer isso, chegando aqui, vamos por aqui, Cravinhos, depois Serrana. Jardinópolis, até Brodowski vindo para cá já, Sertãozinho. Nossa, então, quer dizer, são cidades circunvizinhas que a gente tem um grande número de pessoas que vêm todos os dias de manhã para Ribeirão com carro. E imagina se o cara que mora em Jardinópolis hoje tem que vir para Ribeirão todo dia, ele parasse numa estação lá em Jardinópolis, deixava o carro lá, ou poderia ir até a pé, pega o veículo leve sobre trilho, vem para Ribeirão, você passa com algumas estações, por exemplo, Quintino e tal, até chegar aqui em Ribeirão, e aqui o transporte coletivo vai distribuir esse fluxo. Seria perfeito. Parece que é uma utopia, mas se a gente não pensar nisso agora, daqui 30 anos a gente não vai ter isso e a gente vai ter uma cidade mais estrangulada ainda. Então eu não tô falando que é uma coisa pra gente... Pô, Maraca, mas acabou de ter as obras de trânsito. Mas tem que estar pelo menos no papel, né, Maraca? Senão, exatamente, nós precisamos de imaginar a cidade para isso, né? Se a gente pensar em Ribeirão Preto, é uma cidade de 700 mil habitantes, eu acho que nós já temos mais que isso. Também acho. Mas se a gente pensa na região, nós já estamos falando de uma região de 2 milhões de habitantes. Muito então, grande. Quer dizer, é uma região que comporta e que precisa ser pensada de maneira conjunta. Então, cara, é isso. Se você deixar, eu vou falar. Maraca, só deixa eu matar uma curiosidade minha. Quando a gente fala de política, essas coisas, todo mundo tem um pé atrás. A verdade é essa. Porque os bons pagam pelos maus. Isso aí acho que é em todo ramo, a gente é taxado pelo que um companheiro seu, uma política antiga fez. É a mesma coisa no meu ramo de carro. Eu tento quebrar um pouco isso, cara, porque eu tento trabalhar um pouquinho em contramão do que o mercado trabalha. Entendi. Então, assim, eu até tenho uma dor na espinha quando o cara chega e fala, cara, sua garagem tá legal. Eu falo, puta, garagem é uma coisa antiga. Você remete a um cara picareta, a um cara que não faz as coisas certas. Então eu tento quebrar um pouquinho isso e, graças a Deus, em pouco tempo eu consegui. E conseguiu mesmo, viu, Lucão? A loja é linda, porque cara. Depende da gente. Mas, assim, quais foram as maiores dificuldades quando você entrou na política? Você falou, pô, Luquinha, isso aqui, cara, eu tinha que bater de frente. Fala pra galera que eu acho que é uma curiosidade legal isso. Você tá me dando uma chance, é até uma coisa que eu acho que é bom que aconteça, porque a política tinha que mudar mesmo, a gente tinha que ter um controle social maior, e acho que a internet permite a gente isso, a gente tem os portais de transparência. Você faz isso muito bem, diga de passagem. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou lá e divulgo alguma coisa que a gente fez. Aí a pessoa fala assim, não é mais que obrigação, para que não precisa de fazer publicidade. Não, eu preciso. É transparência de tudo. Porque a pessoa que não vê o que eu estou fazendo não sabe o quanto... Olha, eu posso te falar tranquilamente que o que eu já trouxe nos meus mandatos de recurso para Ribeirão, através de emendas parlamentares que eu fui buscar em Brasília, recursos diretos. Agora, recentemente nós inauguramos o Teatro de Arena, é um recurso que a gente conseguiu junto ao Ministério do Turismo, de 800 mil. Então, Maraca, mas a galera tem que ver o trabalho que é para você conquistar isso. Então, as redes sociais para isso ajudou muito. Ajudou muito. E é justamente esse controle social que é bom, mas por outro lado as pessoas às vezes confundem. Então, o que eu digo é o seguinte, de uns tempos para cá, vai se estabelecer na política, vai ficar na política quem realmente quer usar a política como uma ferramenta para mudar a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas.
Lucas, cara, a política é boa. O que é ruim é a politicagem. Infelizmente, a gente vivenciou no Brasil muitos anos de politicagem, né? E a politicagem é você usar dessa ferramenta boa só para benefício próprio. Tem gente que entra num mandato já pensando em como ele vai ser reeleito no outro, e alguns que têm um projeto de poder. Ao invés de ter um projeto de governo, tem um projeto para se manter no poder. Só nele, né? Só nele ou naquele grupo dele. E a política é diferente. A política hoje faça o melhor. Você tem que estudar, você tem que estar antenado, porque hoje você tem conceito de smart cities. Cara, tem cidade, e não estou falando de outro planeta, de outro país, estou falando do Brasil. Tem cidade no Brasil hoje que um semáforo ele já é conectado ao programinha o aplicativo que o cara usa no celular dele. Então, quando tem várias pessoas ali próximo àquele semáforo, ele sabe que tem gente querendo atravessar, ele já vai fechar para as pessoas atravessarem. Então, hoje nós temos isso, tudo isso tem que ser colocado em prática, da mesma forma que a gente tem que ter as pessoas que estão lá para mudar a vida das pessoas. Eu acho que com o tempo a gente vai mudar o conceito disso. E eu também tenho medo das pessoas acharem também sempre que pode ter um político que seja um super-herói e tal, e não é. Porque você fica doente, você tem os problemas. E nós não podemos endeusar muito o cara, verdade. Porque é lógico, mais uma vez, é obrigação do cara fazer aquilo, né? Só que, ao mesmo tempo, a política ela é formada por homens e mulheres que pensam diferente uns dos outros. Então, Lucão, cara, eu sou o vereador que apresentou mais projetos na Câmara Municipal. Cara, se você for lá e ler todos os meus projetos, pode ser que você veja alguns lá, que você fala, Maraca, eu acho que isso aqui não tem nada a ver. Não é legal. Mas, cara, imagina, a grande 90% você vai achar legal. Então eu acho que a gente tem uma confluência. Mas isso não quer dizer que 100% das vezes você tem que concordar comigo. Mas tem que tentar também, né, Maraca? Exatamente. Eu não posso falar assim, eu não vou tentar, não vou fazer, porque talvez as pessoas não gostem desse projeto ou de outro. Mas você falou uma coisa, e aí as pessoas começam a observar. Eu gosto muito de conversar, dá pra ver, né? E aí eu tenho que explicar isso, cara. Que eu preciso, e às vezes eu também tô fechado para uma opinião diferente. Aí eu tenho que me policiar também. Pô, o cara pensa diferente de mim, ele me criticou, eu vou lá ver com ele o que eu posso fazer. Agora, tem cara que xinga de graça e tal. Aí é o hater, né? A gente aprendeu que são os haters. Sempre vai ter, né? Mas eu já, antigamente eu assimilava isso com muita dor, cara. E eu já cheguei aí numa pessoa e falar assim, eu te ofendi, eu te fiz algum mal, tem alguma coisa? Então para, meu amigo. É isso. É complicado. O que te motiva mais, Maraca, em continuar trabalhando em prol das comunidades, dessas pessoas que não têm essa... O que mais te motiva nisso, cara? Isso, todo mundo tem que prestar atenção. Quem tá na Zona Sul, quem tá na Zona Norte, quem é rico, quem é pobre. Quando você melhora a vida de uma pessoa lá na base, de uma pessoa que precisa... Porque, assim, a política, ela não tem que ser igualitária, ela tem que ter uma isonomia, né? Que é um pouco diferente. Porque, assim... quando a gente fala em saúde na política, uma parte da população, e é muito bom isso, porque nossa cidade é uma cidade que gera riqueza e tal, uma parte da população não precisa da saúde pública, ela tem a saúde privada. E isso é bom, a gente tem que torcer para cada vez mais terem pessoas que possam. Não é assim, né, Marcos? Mas a maioria precisa da saúde pública. Só que quando você melhora a saúde para aquela pessoa na base, você melhora a vida da pessoa que não precisa da saúde pública também. Porque você vai estar numa cidade melhor, com mais qualidade. Eu posso te dar um exemplo? Quando a gente cria, por exemplo, no período da pandemia, e o que eu achei muito legal, isso me faz me apaixonar por Ribeirão. Nós criamos um projeto que foi o Acolhe Ribeirão. Eu fui presidente da Câmara aqui de Ribeirão Preto por 2 anos. Então, eu fui eleito e reeleito, né? Que responsa. Cara. E assim, teve uma coisa muito Quantos legal. vereadores tem na Câmara? 22 hoje. 22. Já teve 27, agora 22. Mas assim, cara, quando eu fui presidente, foi bem no ano da pandemia, em 2021, segundo ano da pandemia. As pessoas estavam passando necessidade e tinha gente passando fome. Tinha pessoas que me encontravam na rua que eram pessoas que já tinham ajudado pessoas com necessidade.
Só que essa pessoa dessa vez chegou e falou, eu tô precisando, Nossa né? Senhora. Então, cara, aquilo me comoveu muito e foi um período muito difícil para todo mundo. Aí eu chamei todos os vereadores, eu tenho que agradecer a todos os vereadores, não foi um trabalho só do Maraca, mas foi um trabalho da Câmara Municipal. A gente fez a maior economia da história na Câmara Municipal. Olha isso. Durante 2 anos a gente devolveu mais de 52 milhões para os cofres públicos, né? É grana, hein, Maraca? É bastante. E aí eu também tenho que dizer que quando você, de forma republicana, dialoga o executivo com o legislativo, também a cidade ganha. Então eu cheguei para o prefeito Nogueira, o Nogueira não é do meu partido e tal, mas eu cheguei para ele e falei, Nogueira, as pessoas estão precisando da gente. Eu estou te devolvendo 52 milhões. Né? Não era 52 em 2 anos. Então eu estava devolvendo parcelado isso. Então, mas eu já tinha devolvido perto de 20 milhões. Eu cheguei para ele e falei assim, vamos fazer um programa de socorro às pessoas, às famílias que estão precisando. E, cara, ele topou. Acho que foi um primeiro momento na história de Ribeirão que o Executivo e o Legislativo topam isso. E aí foi criado o Acolhe Ribeirão, que socorreu aproximadamente 20 mil famílias em Ribeirão Preto. E aí... Quando eles mais precisavam. Luquinha, né? Cara, pensa bem. Imagina. Se você prestar atenção... quando essa família gastava no mercado do bairro ali, o dono do mercado do bairro ia usar aquele dinheiro, talvez viria aqui comprar um carro. Sem dúvida. Parou. Quer dizer, fez circular, né, o dinheiro de novo na cidade. Então, aquilo não favoreceu só a camada mais carente, mas favoreceu todo mundo. Mas não só nisso. Quando você dá condições para isso, a pessoa ela sai daquele problema mais grave, ela consegue se reerguer, e muitas pessoas já se reergueram, né? Graças a Deus. Estão trabalhando, gerando riqueza também. É menos uma pessoa que pode entrar no mundo da criminalidade. Então, quer dizer, quando você melhora a vida de um... Cara, o efeito borboleta é garantido. Melhorou a vida de alguém, isso vai refletir em toda a sociedade. Também, né, Maraca? Volta. E quando você melhora a vida, por exemplo, e aí vamos pegar alguém que está morando aqui no Guaporé, e quando você vai lá e fala assim, olha, precisamos melhorar a sinalização do bairro. Cara, você está melhorando a sinalização do bairro, mas você está gerando emprego para gente que vai lá trabalhar. Sem dúvida. Então, é muito cíclico. É uma roda isso. gigante. Por isso que tem cidades que são extremamente justas, né? E mesmo sabendo que nós temos camadas na sociedade. Tem as pessoas mais pobres, mais ricas, mas as pessoas vivem harmoniosamente com qualidade de vida para todo mundo. Show. Maraca, deixa eu te fazer uma pergunta, você tem que responder, hein? Que você falou que você ia responder tudo. Qualquer coisa. Beleza? Beleza. Tá bom. Eu já te acompanho há algum tempo, até mesmo porque também você faz podcast, então eu tenho umas pessoas que eu sigo como exemplo pra gente poder tomar o nosso DNA. Legal. Por que o Maraca não se candidata a prefeito de Ribeirão? Por quê? Porque assim, ser um cara, puta de um cara que tá na lida todo dia, não é enchendo... Não tem por que eu encher seu saco aqui, puxar saco. Mas eu te acompanho, cara. Você acorda muito cedo e vai dormir muito tarde. E isso já é característica de um grande empreendedor e característica de um cara que quer fazer o bem. Então, só aí você já ganha um pouquinho de algumas pessoas aí. E por que você hoje... Você não pensa em ter cuidar de Ribeirão, por você ser daqui? Você tem essa vontade? E por que até hoje o Maraca não fez isso acontecer? Ô, Lucas, eu acho que essa é a primeira vez que eu tô falando publicamente disso e assumindo isso publicamente. Cara, eu... já falei em outras vezes que ser prefeito de Ribeirão para mim é ser um sonho realizado. Mas como para eu ser vereador, eu fui dando um passo de cada vez, eu sempre tive muita tranquilidade quanto a isso. Então, acredito muito que vai chegar o momento, né? Só que eu estou vendo que o momento está próximo e eu acho que nós temos uma lacuna, com todo respeito a todos os políticos em Ribeirão Preto. A gente tem uma lacuna em Ribeirão Preto, né, na classe política. A gente tem Ribeirão Preto, cara, foi uma cidade que já teve no mesmo mandato 5 deputados federais e 5 deputados estaduais. Hoje nós temos 2 deputados estaduais,
3 deputados Diminuiu federais. muito, né, mano? Diminuiu demais. A representatividade tem diminuído, os nomes, nós precisamos ter novas lideranças. Sem dúvida. Então, mesmo respeitando outras lideranças que possam surgir, que vão surgir, existe uma lacuna. Algumas pessoas têm se preparado, eu tenho me preparado. Como eu disse, eu gosto de estudar, gosto de ir atrás de soluções criativas. Talvez por isso tenha sido o vereador que mais apresentou projetos de lei. Mas aí, Lucas, é algo que não depende só de mim. Mesmo que se eu tivesse muitos recursos, eu não tenho, cara. Difícil, né, Maraca? Eu sou um cara que, assim, as pessoas conhecem minha vida, sabem. A gente estava falando da origem, né, do Quintino e tal. Então, cada recurso que eu tenho, eu ainda preciso muito. Mas, por isso que nós temos recursos fundo partidário, algumas coisas, para que a gente possa estimular pessoas a saírem candidatos, estimular novas candidaturas, novas lideranças. Então, só que isso não depende só de mim. Depende do partido querer, depende das pessoas quererem. Mas vai ser uma coisa automática no futuro muito próximo. Eu quero. Se é agora, em 2024 ou não, ainda não sei, porque eu vou respeitar todas essas esferas. E na política, eu acho que por isso eu fui presidente da Câmara 2 vezes. Meus colegas, meus pares me respeitam muito, eu respeito muito eles. Eu sempre fiz tudo muito construindo, conversando, dialogando. Certíssimo. E a estrutura tá forte aí, né, mano? Exatamente. Mas você tá pro caminho certo, cara. Mas Lucas, é o que eu tô te falando. É a primeira vez que eu tô admitindo. Pode ser em 2024, pode ser que não seja em 2024, mas um dia eu vou ser candidato a prefeito de Ribeirão. E se a população quiser, achar que as ideias possam ser concretizadas, mas uma coisa é certa, não faria sentido ser candidato se não fosse para pensar em melhorar a vida das pessoas. Sem dúvida. E eu acho que eu queria usar toda essa história, né? Toda a vivência que eu tenho com a minha família, com as pessoas que me cercam e que me conhecem, para fazer uma cidade melhor. Fica aí a dica, hein? Por que Maraca? Qual que é o seu nome, Maraca? Cara, você falou... Por que Maraca? Fala um pouquinho disso. Essa é boa. E aí eu te falei que eu tinha até uma história para te contar. Meu nome é Alessandro da Silva Firmino. Ninguém te conhece como Alessandro. Se falar Alessandro, você nem olha na rua. Acho que meus parentes, acho que quem me chama de... Sua esposa. Minha esposa, quando ela me chama de Alessandro... É porque tá alguma coisa que você fez errada, tá eu tô tomando bronca. Mas porque todo mundo me chama de Lê, mesmo os parentes me chamam de Lê. Mas assim, é estranho. Quando eu ouço Lê, eu já sei que é algum parente, alguém que eu... Já conhece mesmo. Mas Maraca, cara. E aí, olha que loucura, né? Eu vou contar a origem do apelido, mas quando eu assumi o Ribeirão Jovem, lá, que eu falei, convite do Gasparini, em 2005, cara, o primeiro mês que foi fazer o pagamento dos estagiários, não saiu o pagamento no dia que tinha que sair. Aí tinha uma mini greve dos estagiários ali. Os estagiários já gostavam de mim e tal, mas estavam todo mundo bravo ali, né? Pô, Maraca, nós não recebemos e tal, não sei o quê. Eu peguei, chamei um cara que trabalhava e falei, cara, o que aconteceu que não foi feito pagamento? Olha, a gente mandou pra fazenda, só que a fazenda não liberou. Liguei pro secretário da fazenda. Um atraso normal, vai, nada... Não era normal, a gente sempre pagou muito em dia, né? E aí eu liguei pro secretário da Fazenda, que é o Afonso, que hoje é secretário, Afonso Reis Duarte, meu amigo Afonso. Eu liguei e falei, Afonso, não pagou os estagiários, cara. Ele falou assim, Maraca, tem uma regra, eu só libero aqui a hora que chega um ofício seu falando, pode pagar. Eu falei, mas eu te mandei o ofício. Ele falou, não mandou, cara. Eu falei, mandei. Eu falei, Maraca, aqui em cima da minha mesa tem 2 ofícios. Um de uma moça, eu não lembrava o nome, e ele falou, e outro de um xará seu. Alessandro da Silva Firmino. Eu falei, não, esse cara aí sou eu. Nossa. Eu falei, mas cadê o Maraca? Eu falei, não, eu chamo Alessandro da Silva Firmino. Aí a gente tá colocando no nome agora, né, e tal. Mas, cara, o Maraca, que pegou e todo mundo conhece por Maraca, vem de Maracanã. Eu jogava basquete no Ipanema. Eu cresci muito, Lucas, até os 15 anos eu cresci muito. Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a jogar basquete. Você ia jogar basquete, você fazia uma medição e tal. Quanto você tem de altura, mano? Hoje eu tenho 1,93 m. Alto pra caralho. Eu sou alto. Mas assim, com 13 anos, eu tinha 1,87 m. Nossa. De 13 anos até hoje, cresci muito pouco. Cresci 6 centímetros. Mas quando eu tinha 1,87 m com 13 anos,
Cara, eu era muito alto pra média dos meus média amigos. dos meninos. Todo mundo achava, por isso que quando eu joguei basquete, eu era pivô, porque eu achava, e todo mundo achava que eu fosse bater 2 metros, 2 metros e 10 de altura ali, né? Mas eu parei, realmente, depois dos 15 anos, eu parei de crescer. Não sei o que aconteceu, mas eu parei de crescer até os 15, 16 anos. Mas aí eu, com 13 anos, 1,87 m, grande, o treinador chegou um dia e reuniu todo mundo, e o legal é que esse dia que ele reuniu todo mundo no ginásio ali de Ipanema, todo mundo que ganhou o apelido daquele dia, até hoje tem um apelido. Tem aquela história que o apelido pega quando você não gosta. É verdade. Mas eu gostei do Maraca, porque assim, eu era gordinho e alto. Alto. E aí, cara, quando ele falou, você vai ser o Maracanã, eu falei, o Maracanã é bacana, é melhor que o Gordo, o Baleia. Tá bom o Maraca, não, Maracanã, então. eu gostei do Maracanã. E Maracanã não fica Maracanã, né, cara? Vai ficar Maraca. Uma hora ou outra corta pra Maraca. E pegou, sim. E pegou, e virou Maraca, e todo mundo me chama de Maraca, Maraca. E assim, cara, aí também teve uma estratégia, né? Quando eu saí candidato a primeira vez, eu falei, vou adotar o Maraca, que é mais fácil do que o Firmino e tal. Meus tios às vezes falam, você podia ter usado o Firmino e tal. Eu falei, mas Maraca, era mais difícil, Maraca. top. Maraca é legal. E na época eu conversei com meu pai, eu falei, vou usar Maraca. Ele, não, tudo bem, vai. Deu certo. E tá aí até hoje. Tá aí até hoje. E o meu pai era um grande confidente, assim. Eu perdi meu pai, vai fazer 10 anos esse ano, né? 2014. E... Vocês eram muito unidos, né, Maraca? Cara, meu pai era meu parceiro, assim, Lucas. Meu pai é um cara que não teve muita oportunidade de estudar na escola normal, né? Ele estudou até a 4ª série, mas ele aprendia as coisas muito rápido. Tanto que ele foi caminhoneiro a vida toda. Quando ele viu que ele foi adquirindo uma certa idade, ele foi trabalhar como técnico de telefonia. Ele faleceu com quantos anos? Meu tio, irmão dele, ensinou, e ele com 65 anos, cara, novo. Igual meu pai, não vai falecer com 65. Era para ele estar esse ano fazendo 75. Então, mas ele, cara, um cara que... Meu pai e minha mãe, como eu disse, meu pai era caminhoneiro, minha mãe, uma época, chegou a lavar roupa. Minha mãe sempre vendeu Natura, e ela adora que eu falo, porque aí as amigas ligam lá e tal. Ela sempre vendeu cosméticos assim e tal. Sim. Mas ela chegou a lavar roupa. Meus pais nunca deixaram a gente passar fome. Mas a gente teve uma infância humilde, pobre, assim, né? Mas eu acho que tudo isso fortalece, né, mano? Cara, a gente dá valor em tudo. Valor porque hoje eu acho que as coisas são muito fáceis. Eu me lembro de uma época que quando eu gostava de negociar. Então, por exemplo, eu vendia jornal, né? Você lembra, Lucão, quantos anos você tem, cara? Fiz 40, vou fazer 41 esse ano. Você pegou o finalzinho disso aí. Não, mas eu lembro do jornal. Você ia no açougue. Ia, pegava a carne, embrulhava no jornal. Passava aquele filme, né, na carne, depois passava o jornal. Então eu recolhia jornal e vendia pros açougues. Olha que legal. Então eu sempre conseguia comprar alguma coisinha. Então, por exemplo, eu comprava um relógio, e aí eu negociava com um amigo aquele relógio a troco de outra coisa. Já era e tal. Então eu dava valor, cara. Sim. Cada coisinha daquela tinha um valor muito grande pra mim. E hoje eu vejo que as pessoas têm tudo meio descartável, e não dá muito valor. Cara, quando você presenteia seu filho, sua filha, por exemplo, eu vou lá, dou um fone de ouvido. Parece que é uma coisa tão corriqueira, né? Na nossa época, a gente ganhava um fone, a gente namorava aquele fone um tempo. Era diferente, né, mano? Discman, lembra do Discman? Um videogame, quando eu ganhei meu primeiro videogame, pelo amor de Deus. Falando em filha, como que é ser pai de 2 meninas? O que você tenta passar pra elas diariamente, Mará? Cara, ainda bem que lá em casa eu tenho o Ted, né? Que é meu parceiro, assim, único, porque senão né? Seriam 3 mulheres, né? A minha esposa e as 2 meninas. E assim, primeiro que eu cara, minha família é meio atípica, assim, porque isso não é tabu para nossa família, a gente já conversou. Minhas filhas, eu conheci minhas filhas, a minha filha mais velha, que tem 19 anos hoje, ela tinha 9 para 10, e minha filha mais nova, as 2 são irmãs, e minha filha são irmãs. São irmãs, e a gente conheceu elas, e foi paixão, assim.
resumindo, né, quando minha esposa falou, a gente já estava na fila de adoção há um tempo, e minha esposa falou, conheci 2 meninas que são nossas filhas. Eu falei, não é assim, o caminho tem que ser... Só que quando a gente chegou lá, cara, sabe quando eu olhei, eu falei, eu me derreti, assim, eu falei, cara, essas meninas são nossas filhas, né? Você tá brincando. E hoje, depois de 10 anos, parece que eu olho para trás, por exemplo, meu pai não conheceu minhas filhas, né? Mas parece que conheceu, porque parece que elas estão desde que elas nasceram. Só que assim, com isso também vieram alguns problemas, né? Que são... elas sofreram durante muito tempo e isso traz uma carga emocional muito grande. E são mulheres, eu acho que a Patrícia é uma heroína, minha esposa, porque ela convive muito mais com as meninas do que eu. Então, às vezes é bem pesado por conta disso tudo. Imagino. Mas a cada passo que as meninas dão, que elas vão vencendo, cara, eu comemoro como se fosse uma viagem que eu poderia estar fazendo, alguma coisa para mim, porque é muito legal, é muito gratificante você ver. Só que, assim, cara, eu falo, diferente da Patrícia, eu tento estimular todos os meus amigos que falam, olha, eu quero adotar e tal, eu falo, adote. A Patrícia já fala, não, pensa, calma, segura. É complicado essa questão de adoção. Só que eu né, acho que a adoção é legal. Só que as pessoas têm que saber que a adoção não é igual na novela ou no filme, aquele conto de fadas. A adoção é algo muito difícil. E a gente, às vezes, se decepciona, mas a gente tem muitas alegrias, muitas alegrias. Como tudo na vida, né, Maraca? Como tudo na vida. Mas eu vou dizer, eu comemoro a cada vitória das minhas filhas, porque isso me engrandece e eu acho que as pessoas... Eu termino dizendo, quem puder, quem tiver condição financeira, quem tiver condição psicológica, adote, que é muito legal. É fácil? Não é fácil. Não é. E aí eu não estou falando, porque não adianta você ter só a condição financeira, né? Você tem que ter carinho, tem que ter amor, tem que ter paciência. Carinho, amor, paciência, entender. Numa relação de adoção normal, você já tem, principalmente quando é adoção tardia, você já tem o fato deles te testarem para saber, porque eles já foram rejeitados em outros momentos. Deve ser mais difícil. Já é difícil. Só que quando tem uma carga emocional aí nisso, aí é mais difícil ainda. Mas não desista. Então, quem estiver me ouvindo, que fala assim, eu já pensei em adotar, eu sou um exemplo de que a adoção vale a pena, muito a pena. Mas é difícil. Imagina. Maraca, que papo, hein? Tá bem legal, né, cara? Legal, não sei nem quanto tempo que a gente tá aqui, Loucão, mas tá legal, problema. Cara. Agora tem uma surpresinha pra você. Nós temos um quadro aqui, que no nosso podcast chama Acelera Aí. Como que funciona? Eu vou te fazer algumas perguntinhas e você vai falar o que vier na cabeça, Maraca. De bate-pronto? Bate-pronto, tipo um ping-pong. Tá. Fechou? Eu topo, vambora. Solta a vinheta. Maraca. Vamos lá. Antes de eu começar o Acelera Ayrton, eu sempre faço no final. Vamos fazer no final, hein? O que você acha, Vinho? Começo ou final agora? Então vai. Vamos lá. Vou passar um videozinho ali pra você. Tá. Umas pessoas que queriam falar uma coisinha pra você. Tá bom. Beleza? Tá. Essa surpresa o Maraca não esperava. Eu sou a Joyce, trabalho com o Maraca, mas não sei como toda a equipe tá aqui reunida e eu vou perguntar pra eles aqui o que eles acham do Maraca. Porque eu tenho muito orgulho. O que será que o pessoal do gabinete acha de você no Maraca? Essa é a Joyce. Dá um oi aí. Maraca tá assistindo, ele quer saber o que você acha dele. Eu acho que o Maraca é uma das pessoas mais respeitosas que eu conheço. Steve, o que o Maraca representa pra você? Um ser humano digno de exemplo. Max? Um parceiro e nosso líder. Ney? Aquele cara família. Adriano? Um dos maiores políticos que Ribeirão Preto conheceu e o cara mais diferenciado de todos os tempos. Não só isso, como muitas outras coisas. Maraca, você representa a cidade toda. Meus parabéns e muito obrigada. Wilê, você sabe que eu não sou muito fã de gravar vídeo, né? Mas quando recebi o convite para falar de você, não pude. Não teve como recusar. O Maraca é uma pessoa honesta, digna, trabalhador, respeitador,
tem um caráter que me orgulha muito, sabe? É uma pessoa muito inteligente, é um pai maravilhoso, é um marido maravilhoso. Então, eu quero só te dizer que eu tenho muito orgulho de você, muito orgulho. Um beijão. Que massa. Essa é Essa, cara, a Patrícia, assim, sem ela, eu não sei o que eu faria na minha vida, porque a gente sempre fala, né, que atrás de um grande homem tem uma grande... Eu acho que ela não tá atrás, ela tá do ladão mesmo, sempre. É verdade. E, cara, e principalmente, assim, esse cuidado com a família, né? Às vezes... Eu vou te dar um exemplo. Ontem eu cheguei em casa e o banheiro das meninas tava entupido, a água não tava indo embora. Aí ela, Lê, me ajuda, eu tenho um desentupidor que eu comprei na internet, que eu fui lá e todo orgulhoso foi embora, né? Eu fiquei orgulhoso, eu falei, vou... A pia do meu banheiro, a pia, também tá um pouco entupida, eu vou lá. Cara, aí eu fui lá, você não quer... A hora que eu coloquei, a cuba soltou, né? Aí aconteceu aquilo lá e, cara, ela olhou pra mim e falou, deixa que eu me viro, deixa que eu cuido de tudo. Então ela é a pessoa que cuida da vida. Mas é importante, né, mano? A gente, nos momentos mais difíceis, né? Porque a política, ela é muito cíclica também. Você vive bons momentos, você vive momentos difíceis, ela sempre esteve do meu lado. Então, obrigado por tudo. Te amo você, as meninas. Eu sou cercado por mulheres, minha mãe e minha irmã também são duas mulheres muito fortes na minha vida, então... É o alicerce. Alicerce. Vou começar as perguntas do Acelera aí. Vamos lá. Primeiro você faz a gente sofrer, depois você... pra você ficar mais relaxado. Essa primeira é marmeirada, né? Um time de futebol. Palmeiras. Eu sou comercialino também aqui em Ribeirão, gosto muito do comercial. Mas o Palmeiras, cara, entrou na minha vida com meu pai... Palmeirense. Ribeirão Preto em uma palavra ou uma frase. Amor, se for uma palavra, amor. E se for uma frase, a cidade mais linda do mundo. E é mesmo, né, cara? Cara. Quem é de Ribeirão? Eu vou para outros lugares e tal. Eu sei que a gente tem muito que melhorar ainda na cidade. Mas nós somos privilegiados. Não, a gente vai melhorar ainda. E a gente ainda vai poder bater no peito e falar, cara... Sou de Ribeirão. Luquinha, a gente tem, por exemplo, o Teatro de Arena, que foi recém-inaugurado. Eu já fui no teatro, cara. Cara, se aquele Teatro de Arena fosse em qualquer país da Europa, ele ia ser conhecido no mundo inteiro. Aqui, o brasileiro não valoriza muito o que tem. É lindo, né? O Jaime Zeger, que construiu, ele estava inspirado ali. Então a gente tem lugares incríveis aqui em Ribeirão Preto. A gente tem que conhecer a cidade. Sim. Política é uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas. Vou tentar ser rápido. Cultura. Cultura é tudo. Se você tiver educação, é muito bom. Mas educação sem cultura, você cria robôs. Então nós precisamos valorizar a nossa cultura e mostrar que a cultura pode ser muito mais abrangente. A cultura e a arte, elas complementam muito a educação. Perfeito. Juventude. A juventude é rica, é boa, mas as pessoas precisam entender os jovens, né? O Chorão do Charlie Brown falava que o jovem no Brasil nunca é levado a sério, e é mais ou menos isso. Mais ou menos isso mesmo. Se a gente souber cuidar da juventude, os frutos virão. Se pudesse voltar há 20 anos atrás, o que o Maraca de hoje falaria pro Maraca de 20 anos atrás? Olha, faça quase tudo o que você fez. Tem algumas coisas que eu queria ter, eu acho que eu teria feito boas escolhas. Acho que, por exemplo, a advocacia é algo que eu sinto muita saudade de advogar. Então, talvez se lá atrás eu tivesse mantido o meu escritório de alguma forma, né? Paralelo a isso tudo, eu precisei de deixar o escritório para ir para a vida pública. Exatamente há 19 anos atrás. Mas eu sinto falta ainda de advogar, né? O restante, cara, eu acho que não mudaria nada, eu só viveria intensamente alguns momentos que eu deixei passar mais rápido assim, mas eu viveria mais intensamente esses momentos. Dona Isaura pra você é?
é tudo. É o maior amor da minha vida. Minha mãe, é o que eu te falei, né? Lavou roupa para ajudar a criar a gente. Recentemente, cara, a gente viveu um momento... Ela teve dengue, né? E depois que terminou a dengue, a gente pensou que minha mãe tivesse tendo algum problema como Alzheimer, assim, porque ela começou a esquecer todas as coisas Dengue e tal. é foda, né? E minha mãe, que é muito falastrona, ela tava quieta, e aí a gente levou ela num neurologista, que ele falou, olha, isso aqui é resultado da dengue ainda, ela vai demorar um pouco, ela vai ter que assimilar vitaminas e a cabeça vai voltar. E graças a Deus voltou. E hoje ela volta a ser falastrona, conversar muito. O pessoal que trabalha comigo até sabe, né? Eu falava, minha mãe... Eu falei tchau pra minha mãe e ela desligou o telefone, porque você não consegue desligar o telefone. Mãe, então tá bom, um beijo, tchau. E tal, esquece. sempre assim, né? E naquela época, mãe, então tá bom, um beijo. Ela, tchau. E, cara, era muito estranho aquilo, né? Alguma coisa estava acontecendo. Então, minha né? mãe é a mulher incrível, assim. Eu sempre faço uma perguntinha nesses... Mas eu vou fazer outra pra você. Direcionada. Eu queria que você deixasse um recado ali pro seu Moacir. Se ele pudesse te escutar, o que você falaria pra ele hoje? Putz, Lucas, caramba, cara. Eu tenho tanto pra te falar, pai. Se eu pudesse... Eu queria começar com as meninas. O senhor tem 2 netas, que eu queria que você tivesse conhecido elas, mas principalmente que elas tivessem te conhecido. Porque eu acho que eu ainda tô longe de ser um pai como você foi pra mim, no sentido de educar, de cobrar. Meu pai me fez ser o que eu sou, as conquistas que eu tenho, os medos que eu tenho e que me levaram a ser o que eu sou, foi meu pai que me ensinou, né? Então, eu tenho sempre um cuidado muito grande ao lidar com as pessoas e ao lidar com o que não é meu, que ele sempre me ensinou a respeitar o que não é meu. Então, eu acho que, pai, como eu queria que minhas filhas te conhecessem, você, o seu Giuseppe, que é meu sogro, eram 2 grandes exemplos para mim. E eu queria que você tivesse visto quando eu assumi como vereador a primeira vez ali, que você estivesse do meu lado. Faz muita falta todos os dias. Mas por incrível que pareça, Lucas, eu sonho com meu pai muito, cara. A gente tava falando hoje do tanto que eu sonho. E meu pai tá sempre nos meus sonhos, a gente conversa muito. Imagina. Um negócio muito legal, cara. Tem que ter isso, né, Maraca? Você Só perdeu seu pai fortalece. faz quanto tempo, Eu Lucas? perdi meu pai faz uns 6, 7 anos. Eu não sou bom de E data. E a gente Nossa. sente muito, né, cara, assim... Mas assim, eu tive a oportunidade de falar eu te amo pro meu pai, eu fiz também. ele, sabe, então eu não me a gente- arrependo de nada. Eu me nada. arrependo de algumas coisas que eu não possa ter feito com ele, mas É, não é da gente isso, né, Maraca? e é muito louco porque meu pai, ele teve uma morte que todo mundo fala assim, é a morte que a gente quer ter, porque quando eu cheguei, minha mãe me ligou, acho que seu pai, aconteceu alguma coisa, seu pai, ele faleceu com a mão aqui, assim, então ele não sofreu, só que a gente é um pouco egoísta, né, cara? Eu queria ter dado um último abraço, queria ter... meu pai era meio que o centro da atenção da família. Meus primos adoram meu pai, adoravam meu pai. Era um cara que tinha muitos amigos, pessoal que jogava baralho com ele. Até hoje eu encontro gente na rua que fala assim, cara, eu te ajudo por causa do seu pai, porque eu conheci seu pai. Aí eu pergunto pra ver se realmente conheceu mesmo, e aí eles contam o meu começa pai a contar. certinho, cara. É muito legal. Meu pai era bacana demais. Que top. Maraca, pra gente poder encerrar, eu gostaria que você falasse ali novamente pra câmera, pra quem te escuta, pra quem te segue, pra quem vê seu trabalho, falasse assim, um pouquinho de você, um breve resumo de quem é o Maraca e aonde o Maraca quer estar num futuro muito próximo. Cara, então vamos lá. Lucão, primeiro, sou um cara que gosta de coisas simples, mas gosta de pessoas, né? Gosto muito de pessoas, de estar com pessoas. Se você falar assim pra mim, Maraca, vamos, tem 2 escolhas aí, vamos assistir
Fórmula 1 lá em São Paulo ou vamos fazer um churrasco aqui? Eu acho que eu ia fazer o churrasco pra gente ficar trocando ideia, família e... Não que eu não goste, né? Uma Fórmula 1. Se um dia você quiser, Posso nós chamar, vamos também. né? Podemos ir. Mas gosto muito desse estar com as pessoas, de trocar essas amizades. Sou um cara bem família, um cara que gosta de estudar. E eu gosto de estudar coisa que pode me servir no futuro. Eu sou sortudo, como eu disse, acho que em vários momentos Deus pensou minha vida, Deus colocou pessoas maravilhosas, eu tenho amigos, eles sabem do que eu tô falando, que eles são maravilhosos para mim, minha família é maravilhosa, as pessoas que trabalham comigo, Lucão, gente da melhor classe, assim, mas e aí no futuro eu me vejo... numa Ribeirão Preto melhor ainda, uma Ribeirão Preto mais acolhedora, né? Uma cidade mais organizada e continuando, e quando eu digo isso porque eu acho que ela está num caminho dessa organização, né? A gente não pode desmerecer o que foi feito, mas eu acho que ainda podemos muito mais. Nossa cidade, como eu disse, ela é formada por pessoas empreendedoras, pessoas que trazem riqueza para a cidade, pessoas que ajudam a fazer a cidade crescer a cada dia. Então eu quero estar aqui e com a minha cidade melhor cada vez mais, Lucas. Top. E pode ser aqui também no podcast, que é legal demais, cara. Não esquece da LT4 Cast Show também, Maraca. LT4 Cast Show, que, cara, me surpreendeu em todos os aspectos. Você gostou, Maraca? Eu tô preocupado se você gostou do papo, cara. Eu gostei muito. Porque eu posso te falar, o roteiro aqui, eu fiz 4 perguntas do roteiro. O resto foi tudo, mas esse aquilo que você comentou comigo, quando você também grava seus podcasts, a gente fica preocupado se vai fluir ou não. Por isso que a gente até segue um roteiro. Mas é muito gostoso quando o negócio é natural, quando que você vê que não precisa ter nada forçado. Você vê quem é o Maraca. Nesse podcast você consegue fazer um diagnóstico seu completamente. Lucão, mas aí eu vou te falar uma outra coisa também, cara. Primeiro, você tem uma equipe muito legal, porque o pessoal se preocupou em ligar para mim, falar comigo antes e tudo mais. Só que você também tem um jeito de conduzir legal, que é legal. Continue assim, porque o podcast, a entrevista legal é essa que flui, né, cara? Essa que flui. Que vem, as pessoas vão falando. Acho que você criou quadros legais aqui no programa. Eu me senti em casa. Legal, e mais uma vez, cara, que bom gosto que você tem aqui. Que lugar incrível. Nós vamos trocar uma ideia para você ir lá também no Papo com Maraca, mas assim, vou com o maior prazer, mano. O que você precisar e eu puder ajudar, pode contar comigo sempre, viu, cara? Eu quero muito que pessoas empreendedoras como você sempre sintam vontade de empreender mais, de fazer mais, de trazer mais gente para próximo de você, né? Você tem pessoas aqui que estão no seu guarda-chuva já, que trabalham com você, que produzem com você. Mas a gente tem que pensar em cada vez mais. Todo mundo remar pro mesmo lado. Todo mundo tá no mesmo barco, né, mano? É isso aí, cara. Esse é o segredo da vida, eu acho. Parabéns. Obrigado. Obrigado mais uma vez por ter aceito. Foi top nosso bate-papo. Falar pra você que a porta da LT4 Motors, da LT4 Crash, está aberta pra você também, o que você precisar. Obrigado. E obrigado. Acho que foi top a nossa conversa. Foi top. Top mesmo. Obrigado mesmo. Mais uma vez, parabéns por tudo. E, cara... eu ganhei minha semana aqui com você. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Galera, esse foi mais um LT4 Cast Show. Tchau!